Fala, seus corneta! Tava com saudade, estamos aqui de volta para falar muita coisa do Coringão. Tem alguns assuntos importantes que pipocaram no dia de hoje. Nós vamos falar aí sobre a negociação com o Memphis e com o Garro, claro, lá junto ao Tadieres. E não podemos dizer sobre o futuro do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, que enfrenta o Cruzeiro, bem como a data e horário que foi realmente acertada. Tudo isso e muito mais. Então, antes de qualquer coisa, deixa o seu like, segue a gente na plataforma e vamos para a vinheta. E o Corinthians conheceu os horários, ou melhor, o horário que vai disputar o jogo contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista na sua semifinal. O Marcelo Paes foi participar do evento e tudo mais, e é uma coisa que eu falo para vocês, não só ele, como algo que eu já temia também, o Corinthians tem que disputar esse jogo no sábado. E por quê? Ah, Corneta, mas o Novo Horizontino também vai jogar na quarta-feira. Também, mas o Novo Horizontino joga na quarta-feira em Novo Horizonte. Quanto o Corinthians vai ter que ir lá para Minas Gerais, jogar um jogo pesadíssimo contra o Cruzeiro. E de lá, nós não temos informações ainda como é que vai ser a viagem, se lá o Corinthians pretende voltar para São Paulo para depois ir para Novo Horizonte. O que acontece é o seguinte: vai ser desgastante porque, querendo ou não, pouca gente falou isso, eu vou dar aqui de primeira. O jogo de ontem era um gramado que tinha a grama baixa. A bola da Adidas é diferente da bola da Nike, que consequentemente também é diferente da bola da pênalti. Essa bola da pênalti que é que disputada o Campeonato Paulista, e ela é um pouco mais leve, ela é uma bola um pouco mais arisca. Não à toa que no passado, o campeonato passado, o Neymar criticou essa bola da fornecedora em questão. Isso a gente não pode entrar em mérito, não pode arrumar culpados nem uma coisa nem outra, mas uma coisa é fato: a grama estava baixa, a bola pererecou e o Corinthians não está acostumado a jogar assim. E o Memphis saiu com uma dor no joelho. Parece que é nada grave, mas não podemos esquecer que ele veio de um outro jogo lá no Tapete de Coco, que é da Arena da Baixada, junto com o Atlético Paranaense. Então o cara desgasta, o time desgasta. O próprio Garro ao final falou que é desumano fazer o que fizeram o Corinthians, com o Corinthians, jogar lá. Não é legal jogar naquele lugar. Pode ver que todos os times que têm enfrentado o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada têm reclamado do gramado, porque a bola é muito viva, aquela coco lá, não sei o que acontece, e parece que jogam muito porque o próprio tapete já não está ideal. Enfim, aí o Corinthians jogar no gramado também, que era muito vivo, aparentemente a grama muito curta, não tinha buraco nem nada, mas a grama muito curta, a bola ficava toda hora com os jogadores, de ambos os lados, com uma dificuldade muito maior para poder fazer o domínio. E por isso, o Corinthians, eu acho que chegar num sábado, às 8h30 da noite para jogar, já vem muito desgastado, tendo em vista que nós não temos um elenco bom. Agora, vamos falar, mas o Corinthians tem obrigação de vencer porque é o Novo Horizontino. Claro, concordo, tem obrigação sim de vencer porque é o Novo Horizontino. Aproveitando que nós estamos falando já da situação do Corinthians com relação ao Campeonato Brasileiro, o Corinthians sim vai enfrentar o Cruzeiro no meio de semana, e eu posso dizer para você, a situação não tá legal, viu, seus cornetas? Primeiro, que a gente já continua, como vocês sabem, sem o Yuri Alberto, né? Esse aí com um problema na coxa, que é o grau 2 do bíceps femoral, que ele vem se recuperando. E a gente descobriu também que quem tá com esse mesmo tipo de lesão é o Matheus Pereira, o que complica pra gente pra caramba, porque pra mim, entre os volantes que marcam e saem jogando, o Alan não se mostrou esse cara ainda, e pra mim, o Matheus Pereira seria esse jogador. E o Caio César, ao que tudo indica, porque ele veio de um futebol menos sequencial, se assim podemos dizer, lá no mundo árabe. Então o Caio, o Corinthians está tendo um cuidado muito sério com ele. Não quer que ele volte logo, com medo de agravar a lesão e deixar o cara no estaleiro por mais tempo. Por isso que é, sim, importante o Corinthians ter mais cuidados, o que é difícil. O Dorival já falou que vai ser difícil dosar. E uma outra coisa, prestem bem atenção nessa importância que eu irei falar aqui. O Bidu, o Dorival até mais uma vez na coletiva falou que já jogou 7 jogos seguidos. Não se assustem se na escalação contra o Cruzeiro, ao invés de Matheus Bidu, nós pudermos ver aí, sim, Angileri voltando a vestir a camisa do Corinthians pela lateral esquerda. Sem contar o Hugo, né, que o outro lateral, que também está contundido, não vai voltar mais.
E o que pode ser uma presença é o Zacarias. Zacarias. Eu sou péssimo nessa tipo de imitação, né? A presença dele ainda é incerta, mas a questão é, ele já tem, basicamente, condições de poder estar ali, pelo menos jogar um meio tempo, tal, porque o cara vinha sem jogar desde novembro. Então ele pode ser uma das novidades agora, o próximo jogo contra o Cruzeiro. E é bom que ele venha ganhando o ritmo, porque o Garro, vamos ser honestos, não está um bom momento. Fez um golaço aí e tal, no jogo contra o Atlético Paranaense, que nos deu a vitória, mas, de novo, contra a Portuguesa, tudo que tentou errou, e aquilo que não tentou estava pensando errado. Então o Garro definitivamente está complicado. O jogo que o Corinthians vai fazer lá em Belo Horizonte será na quarta, às 8 horas, no estado do Mineirão. Por mais que o Cruzeiro esteja em último, eu não acredito particularmente que os caras vão afinar para o Corinthians. Acho que vai ser um jogo duríssimo. E vou ser bem franco com vocês, se o Corinthians conseguir voltar com empate, tá bom. Uma vitória seria surreal. E o assunto que hoje correu todos os jornais e mídias impressas e tudo mais foi, obviamente, a declaração do Marcelo Paes com relação à renovação com o Memphis Depay. Eu aqui vou abrir aspas para o que ele falou. A gente tem priorizado resolver a dívida com o Tajeres. E o Memphis sabe disso. Olha, o Memphis, a gente está aqui tentando resolver a situação com o Tajeres e logo a gente vai buscar equalizar a sua situação. Ele entende isso. É um cara de alto nível, intelectual e é muito Corinthians. Ele quer que o Corinthians cresça, vença e esteja bem. Ou seja, está claro que o Corinthians quer resolver a questão com o Tajeres. Inclusive, o nosso presidente viajou lá para Argentina e ficou na casa do presidente do Tajeres, foi recebido à casa do presidente do Tajeres para tentar uma negociação. Vou falar para vocês. A negociação que o Corinthians tenta junto ao Tajeres, que é em torno de 23 milhões e 300, é um desconto para que o Corinthians pague à vista. Então, o que tudo indica é que o Corinthians tem esse dinheiro. Não talvez o seu montante total, mas tem o dinheiro para conseguir sim negociar bem esses valores com o Tajeres. Ainda não tem uma resposta do time argentino, mas o que é claro é, tem que resolver porque o Transferban bate a porta. E nisso entra o Garro, né? Porque perguntaram, tem que renovar com o Garro. Falou, mas não, primeiro aí o Marcelo Paes mencionou. Antes de Garro, a gente tem que resolver com o Tajeres primeiro. E é fato, o Garro ele tá aqui, dá para negociar, e aí ele segue, que eu vou abrir aspas novamente para Marcelo Paes. Abre aspas. O que é equacionar? É pactuar como vai ser paga, no caso a dívida. Não vai ser de uma vez. Não temos como fazer tudo de uma vez. Uma vez que você equacione isso, a gente pode dar um próximo passo, que é pensar na renovação. Eu entendo que o Corinthians quer e ele quer. Precisa conversar, mas no momento ainda é resolver a dívida que está com ele e depois tratar essa história de renovar. E ele segue. O ideal é que viaje para o Mundial com a situação dele resolvida. Eu entendo que esse caminho é o ideal. E se a gente puder atingir o caminho ideal, seria excelente. Quando perguntaram como é que seria essa negociação, porque o Corinthians deve em torno de 30 milhões ao Memphis. O que foi dito? Pelo Paes. Isso eu não vou antecipar, nem falar, porque eu estaria revelando uma estratégia. A transparência tem um limite. O limite é quando chega na estratégia. Não vou entrar nesse detalhe. O que eu posso garantir é que se a gente sempre vai buscar algo para fazer alguma coisa que seja viável para o Corinthians. Portanto, está claro que eles querem negociar sim com o Memphis, só que isso tem que rolar antes da Copa do Mundo. Pelo que eu entendi, esse é o deadline do Marcelo Paes. Até ele viajar para a Copa do Mundo tem que ser resolvido com ele. Mas no momento, a tratativa mais importante é com o Tajeres com relação ao Garro. E essas foram as principais notícias de hoje, seus cornetas. Antes de qualquer coisa ou para finalizar, deixa o seu like aí, segue a gente na plataforma. Tamo junto e vai Corinthians!